Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Roberto Iano. É meu marido, né? Ué, sério? Então Vou vamos lá, fazer. ué. O Ele não sabe que sobre você as não sabe da minha perguntas. vida? Na verdade, são perguntas que vão agregar bastante, né, na vida das pessoas que estão assistindo. E algumas relacionadas com você, tá bom? Vamos Então lá vamos então, lá. né? Roda a Pegou de vinheta. surpresa. Roda a vinheta, você. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração. Eu sou a Patrícia Neves Iano, esposa do Dr. Roberto, E tá aí, bom? pessoal, tudo bem? Hoje eu tô até um jeito diferente de gravar, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Então vamos lá. Eu tenho algumas Que- perguntinhas aqui, eu até imprimi, você não sabe quais São são, perguntas né? do Do coração, são coração, perguntas também um do pouquinho sobre coração? você. Ah, então tá bom. Eu quero começar com uma que tem a ver com você. Tá. Então vamos lá. Uhum. O Roberto, ele adora comer uma barriguinha de porco. Vamos entregar, né? Você não pode negar. É Verdade. verdade, né? É possível uma pessoa hipertensa, que tenha um colesterol alterado, comer uma barriguinha de porco? Que é hipertensa e tem colesterol elevado? É o seguinte, a gordura de porco, ele é uma gordura saturada. Então, para aquelas pessoas que têm o colesterol LDL, colesterol elevado, tem que consumir ele com moderação. Não é proibitivo. Não é porque você tem o colesterol elevado ou se você é hipertenso, você nunca mais vai comer um torresminho. Eu, por exemplo, sei fazer um monte de tipo de barriga de porco. Eu sei fazer a moda coreana, a moda japonesa. Eu sei fazer Na air o fryer. torresminho como ninguém faz. Esses restaurantes aí, inclusive, se querem me contratar para eu poder fazer a barriguinha de porco para vocês, vocês podem me contratar, que eu sou expert nessa área de barriguinha de porco. Mas quando você realmente tem o LDL colesterol mal controlado, elevado, a barriga de porco ele pode fazer sim com que o LDL aumente ainda mais. Muito do fator do colesterol é decorrente de fatores genéticos. Então a pessoa já nasce ali para ter o gene que produz mais colesterol. Mas é claro que a dieta ela pode contribuir, né? Agora, se você tem o colesterol, o LDL colesterol tranquilo, normal, não tem restrição de você não consumir esse tipo de óleo, que apesar de ser um óleo saturado, é um óleo mais natural. Com relação ao sal, eu sei que o torresminho ele tem muito sal, aí sim você tem que maneirar, né? Inclusive eu fiz um vídeo recente sobre isso, falando do sal, como o sal pode prejudicar os seus rins, como o sal pode elevar a pressão arterial, levando a quadros de insuficiência cardíaca, aumentando a chance de você ter um infarto ou um derrame no futuro. Que a recomendação de sal que você consuma por dia no máximo 5 gramas de sal por dia ou 2 gramas de sódio, que dá mais ou menos uma colher de chá ali por dia. O sal sim, ele vai fazer muito mais mal do que a própria gordura da Da barriguinha de barriguinha. porco, Então de tá bom. barriguinha de porco, De né? porco. Então tá bom. Eu posso comer, eu não tenho, né, colesterol É. elevado. Então tá bom. Meu colesterol é elevado, mas está muito bem controlado. Então, Verdade. uma vez por semana ali, uma barriguinha de porco ali É sagrado. é bom demais. Então tá bom. Então vamos lá. Essa pergunta aqui tá entre umas das perguntas bizarras do Google, tá? Sobre coração. É, alguém que teve uma notícia muito ruim ou terminou um namoro de repente, ela pode morrer do coração? A angústia pode causar problemas pro coração? Pode, a gente sabe que aquelas pessoas que são mais depressivas ou mais ansiosas, elas tendem a ter mais doenças cardiovasculares. Que a pessoa que é mais depressiva, mais ansiosa, tem o seu coração mais acelerado, tem a tua pressão arterial mais elevada, produz substâncias que são substâncias inflamatórias para as artérias do coração. Então você viver cronicamente num ambiente em que você fica estressado o dia todo, ou que você fica depressivo o dia inteiro, não tem vontade de fazer nada, com certeza isso vai aumentar a chance de um dia você ter uma doença cardiovascular, né? Isso pode acontecer realmente, inclusive eu falo isso em vários vídeos meus. Depois vocês procuram ali na playlist de ansiedade relacionada a doenças do coração, vocês vão achar bastante coisa lá, tá? Então isso é uma verdade, isso é uma
endemia, né, que está acontecendo no mundo todo, principalmente no Brasil, que as pessoas estão cada vez com mais problemas psicológicos, mais depressivas, mais ansiosas, transtorno do pânico, enfim, e que quando não tratada, com certeza isso vai levar a um aumento da chance de ter eventos cardiovasculares no futuro, tá? Outra perguntinha para você. Muita gente gosta de tomar um comprimidinho de AS, né? Para dar aquela prevenida em doenças cardíacas. Todo dia um comprimidinho. É bom? Sim. Pode tomar? Já vi muita gente fazendo isso, muita gente que ainda faz isso. Na verdade, o AS a gente utiliza para o que a gente chama de prevenção secundária. Então, para aquele paciente que já teve algum evento cardiovascular, que já teve um infarto, que já teve um derrame, aí sim, na grande maioria das vezes, o ácido acetil salicílico ele é prescrito. Já para prevenção primária, para aquele paciente que nunca teve nada, a ideia inicial é de não se prescrever. Existem até alguns casos selecionados que o paciente é de muito alto risco. O paciente é um diabético mal controlado, hipertenso, colesterol elevado, obeso, tabagista, que não quer tratar direito. Nesses casos, a gente até pode optar por prescrever o AS. Mas na grande maioria das vezes, o AS é prescrito para prevenção secundária, para aqueles pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular. Quando for prescrito, né? E não chegar na farmácia... Esse negócio de automedicação, pessoal. Nossa, remédio de pressão. O paciente vem tomando captopril, enalapril, losartana. Quem que prescreveu? Meu vizinho. Meu vizinho estava tomando losartana, minha pressão estava 14/9 e comecei a tomar. Aí chega passando mal lá, porque a pressão está 9/5, chega passando mal lá, né? Então isso acontece toda hora também. Então, nada de automedicação. 99% das vezes que você se automedica, você está fazendo coisa errada. Tá certo. O que você fala muito nos seus vídeos, né? A gente sempre fala nos vídeos, é sobre realizar exercício físico. Você pratica exercício físico? Bom, na verdade, teve épocas da minha vida em que eu fui mais sedentário realmente, né? Eu não fui a vida inteira um praticante árduo de exercício físico. Mas durante toda a faculdade, depois na residência, depois que eu acabei formando, eu sempre fiz exercício físico, sim. Sempre fiz academia, sempre fiz alguma coisa funcional, né? Agora estou fazendo também com personal. Eu gosto de praticar jiu-jitsu também, que eu faço. Então, estou sempre fazendo pelo menos 4 vezes por semana aí, 1 hora de atividade física. E não é essa atividade física, não, é caminhadinha de 30 minutos, não. O que eu faço é aquela atividade física intensa, de alta carga, de alta intensidade, aquela que você até dá uma nauseazinha no final. Chega morto em casa. Chega morto, suado, é assim. Mas é bom. 4 vezes por semana, 1 hora. Porque o recomendado é no mínimo 150 minutos por semana. Eu particularmente acho isso muito pouco. Eu acho que o ideal é que você faça pelo menos 300 minutos de exercício físico por semana, intercalando em pelo menos 2 vezes por semana atividade física anaeróbica, que é de musculação, puxar peso. E as outras 3, 4 vezes que você for fazer, você faz mais o exercício físico aeróbico mesmo. Muito bom. Outra sobre exercício, aproveitando aqui. E outra coisa, antes de começar a fazer exercício por conta aí, quer dizer, sem fazer exercício por conta, procure antes um cardiologista, faça a tua avaliação, né? Assim que o teu cardiologista te der o aval, não, você pode se exercitar. Aí sim, você entra numa academia, vai fazer a tua arte marcial, vai fazer o teu exercício físico. Nada de começar a se exercitar sem antes passar com um bom médico, tá? Outra sobre exercício é que a gente fala que todos precisam se exercitar. Existe alguma doença que a pessoa não possa se exercitar? Você conhece alguma? Com questão à proibição de exercício físico, isso é muito raro, tá? Então, outra coisa também que eu vejo no consultório é muita gente com algum probleminha no coração e chega falando, meu outro doutor falou que eu não podia fazer exercício nunca mais. Na grande maioria das vezes você vai poder se exercitar. Mesmo se você estiver infartado, mesmo se você tiver uma insuficiência cardíaca, o coração extremamente fraco, mesmo se você tiver arritmia cardíaca, essas doenças, na grande maioria das vezes, não contraindicam exercício físico. Tem uma ou outra doença, por exemplo, tem uma doença que chama taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que é uma doença raríssima. Vocês aí já ouviram falar disso?
taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica? Provavelmente nunca ouviram falar. Por exemplo, essa é uma doença genética que até é liberado o exercício físico leve, mas o exercício físico moderado a intenso ele é contraindicado. Porque as arritmias malignas acontecem quando a pessoa acelera o coração. E o exercício físico faz acelerar o coração. Então, geralmente, nesses casos em que a pessoa quer fazer exercício, a gente pode optar pelo implante do cardiodesfibrilador implantável, que é um marca-passo que ele detecta essas arritmias malignas e ele dispara um choque no coração. Ele funciona como um desfibrilador mesmo. Ele dispara um choque no coração quando nota que o paciente tem essa arritmia. É claro que para essa taquicardia em particular, existe todo um critério que a gente faz, um cálculo que a gente faz para ver se o paciente realmente tem indicação ou não de colocar esse tipo de aparelho. Mas é uma situação em que depois que você coloca o aparelho, você fica um pouco mais confortável em liberar o paciente para o exercício. Mas 99,99% de vocês, mesmo você que tem doença do coração, questione o teu cardiologista, porque muito provável não é que vai ser contraindicado o exercício físico, na verdade ele vai ser indicado e vai ser importante que você faça, porque o exercício físico vai deixar o teu coração mais sadio, vai deixar o teu coração mais forte. O exercício físico é fundamental para a saúde, tanto daquele paciente que tem o coração saudável, quanto para o paciente que tem o coração doente. Muito bom. Vamos lá, vamos supor que você estivesse acima do peso. Sobrepeso. Eu tô sobrepeso, pessoal. Eu tô com 90, eu tenho 1,84 m e tenho 90 quilos. Se que a gente calcular lá pelo IMC, ele vai dar acho que 26 ou 27, já dá sobrepeso. Mas eu tô magrinho, viu, pessoal? Eu sou forte, ó. O negócio a estrutura muscular é grande. É questão de massa muscular, exatamente. Questão de massa muscular. Bioimpedância. Bioimpedância, exatamente. Então tá. Então se você tivesse acima em sobrepeso, o que você faria para emagrecer sozinho? Para emagrecer sozinho, tá. 3 dicas, vai. Tá. Primeira coisa é intensificar, por exemplo, eu já faço exercício físico. Então, se eu quisesse emagrecer, eu teria que intensificar o exercício físico. E é importante, como eu disse antes, que você faça tanto o exercício aeróbico, que é o de corrida, de caminhada, como o anaeróbico também. Porque muita gente acha que só correndo você vai emagrecer. Não, musculação vai acelerar o teu metabolismo e também vai ajudar você a emagrecer. Então, primeira coisa, né? Eu sei que muita gente não é sozinho, então não posso contratar um personal. Mas eu já sei fazer exercício físico. Porque é complicado para você, às vezes, que nunca fez exercício, sai aí fazendo exercício, vai acabar se lesionando, se machucando. Eu, como já tenho experiência em fazer exercício físico, iria intensificar a parte de exercício físico aeróbico e anaeróbico. Segunda coisa, tem que melhorar a alimentação. Tem. Então, você tem que gastar mais energia do que você consome. Então, aumentando a quantidade de exercício, eu gastaria mais energia. O que eu ia fazer agora? Ia consumir menos. Então, ia ter que cortar, aí sim, o torresminho, a barriguinha de porco, todo tipo de gordura de origem animal ia ter que cortar, né? Então, ia começar a comer frango, mais franguinho grelhado, peixe, reduzir também os carboidratos, o arroz, o pão, o macarrão, batata, refrigerante. Refrigerante, por exemplo, uma caloria totalmente vazia, eu ia ter que reduzir isso aí, né? Doce, né? Esse doce você não come, doce, né? doce eu já não como. E tentar dormir melhor, pessoal. Uma coisa que é importantíssimo para que você consiga emagrecer. A gente faz tudo. Muito exercício, se alimenta bem, mas dorme mal. Porque é na hora que você dorme que o teu organismo ele recupera as suas forças para o dia seguinte. É durante o sono que o teu corpo ele se reorganiza, se reequilibra para o teu corpo estar preparado ali para o dia seguinte. Então, se você dorme mal, a tendência é que você engorde também. Então, dormir bem é fundamental. Exercício, alimentação e dormir bem. Essas 3 dicas que eu daria para você que está querendo emagrecer. E se possível, é claro, é que ela falou sozinho, mas se possível, procurar ajuda de um nutricionista, procurar ajuda de um personal qualificado, personal que tenha formação de educação física, isso é importantíssimo, né? E procurar, às vezes, um nutrólogo, um bom cardiologista também, que pode te auxiliar, né? Uma equipe multidisciplinar, com certeza, vai potencializar essa tua perda, esse teu objetivo, que é perder peso. Tá bom, muito bom. Só? Tá ótimo.
Tem mais nada aí, não? Excelente. Pô, eu queria falar mais umas 5 perguntas aí, mas tá bom. Sobre você mesmo? Não, então fica pra próxima. Eu achei que você ia falar mais sobre Ô, Silvio, questões pessoais. Silvio. Mas eu achei que ele ia falar mais sobre assuntos pessoais. Mas ela veio só com perguntas profissionais, né? Pá, mas a próxima vez eu vou fazer imitações para vocês. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça imitações a próxima vez ou não, auditório? Sim! A próxima vez eu vou falar só com imitações, ok? Um grande abraço a todos. Tá certo, então. Obrigada, Silvio, Roberto. Valeu. Obrigada. Gostei Obrigado, pessoal. das respostas. Até a próxima, viu? Até a próxima. Ah, não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho aí para receber todas as notificações e curtir, compartilha nos grupos de WhatsApp, tá bom? Se inscrever, pessoal. 82% de vocês não estão inscritos no canal e eu não sei por quê. Não sei o que eu faço mais para convencer. 18% já está inscrito. Agora os outros 82% a gente vai conseguir. Então tá bom. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.